um pouco, aí eu Tá bom. ligar no áudio, viu? Eu quero te ouvir. Tá bom, tia. Feliz aniversário aí pro neném. E aí, Euripa, tá bem? Elisane? Tudo bem com você? Sim, graças a Deus. Oi, tudo bom? Oi, Elisane. Tudo bom? Tudo ótimo, Elisane. E você? Oi. Tudo bem. E vocês? Tá falhando, Elisane. Mas a gente entendeu, mais ou menos. Natanael, doutor Natanael, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá todo mundo Eu também. Graças a Tudo em Deus. paz. bem, Silene? Bem demais. Ana Rosa, Oi, boa noite. boa noite, tudo bom, William? Dona Euripa, Elisane, Em paz. e a Ana. Tudo bem, seu Nilton? Ele não está conseguindo acessar o áudio, não, cara. Incrível, né? Tem um tempinho já que ele está com problema no áudio dele. Parece que antes ele conseguia, não conseguia? Conseguia, não está dando para entender por quê. Esses microfones, às vezes, com o tempo, eles dão problema, né? A gente tem que rodar eles assim para ver se ele... Mas o meu aqui, por exemplo, se colocar o fone de ouvido, ninguém me ouve. Eu ouço Pois todo é. mundo, mas ninguém me ouve. Pois é, por isso que eu estou falando que dá esses probleminhas. O meu, assim, está funcionando legal, mas tem hora que ele perde o contato. Você tem que tirar e colocar de novo ele para ver se ele fica bem. Dá essa opção. Negócio que eu não fiz o inglês para elas, elas ficam uma parte muito. Vamos passar uma música, né? Para a gente ir harmonizando para a prece. Só Pode ser. há uns sonzinhos aqui para evitar de interferir. Compartilhar o som. Ok. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão.
Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampara e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Não. Bem, irmãos, depois dessa música que pudemos nos acalmar os nossos ânimos, elevemos então os nossos pensamentos até o Pai Criador e comecemos agradecendo a Ele por esse dia lindo e maravilhoso que tivemos. Agradecemos, Senhor, por tudo que Tu nos ofertaste neste dia maravilhoso. Agradecemos pelo calor que veio e conseguiu, Senhor, abrir as sementes e ser esparramada com este vento que ora faz para todos os campos e que elas possam brotar e germinar com muita força, trazendo as benesses que todas as plantas possam nos trazer. Obrigado, Senhor. Ora, reclamamos pelo calor, mas esquecemos da necessidade que ele existe. Ora, reclamamos do vento, mas esquecemos também da necessidade que existe dele e está espalhando por todos os lados essa semente. Embora, de vez em quando, nós estejamos satisfeitos com o tempo que vem, às vezes chuva nos incomoda, às vezes sol nos incomoda, o frio nos incomoda, o vento também incomoda. E sabemos que cada um deles tem cada uma dessas estações deste tempo tem a sua necessidade em nossas vidas. E por isso, Senhor, agradecemos. Ao despertar nessa manhã de sábado, percebemos que fomos agraciados com mais um dia.
E sabemos, Senhor, que nesse dia o Senhor se faria presente em nossas vidas. E com essa certeza, estamos aqui agora, cientes que Tu está aqui conosco, porque disses que quando estivermos reunidos em 2 ou mais pessoas, ali Tu estarias. Com essa máxima, e vamos, Senhor, confiantes em Ti, na Tua benevolência, no Teu poder, no Teu amor, dando início a mais um estudo do nosso centro Eurípides Barçanufo. E ajude-nos, Senhor, a entender o que for dito e o que for lido e comentado nessa noite de sábado. Inspira-nos, Senhor, com palavras maravilhosas, palavras que venham enriquecer, palavras que venham penetrar em nossas mentes e deixando-nos, cada um, melhor do que estava antes de começarmos a reunião. E proteja-nos, ampara-nos em todos os momentos de nossas vidas. E aqueles irmãos que, porventura, não puderem participar da nossa reunião dessa noite, que possam eles, Senhor, sentir as vibrações positivas que vão ser emanadas por aqui. Que possam alcançar todos eles e alcançar também todos aqueles que os cercam ou estejam próximos. Com esta oração, queremos dar início a mais uma reunião virtual da nossa casa de oração. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite a todos. Hoje nós temos, na reunião virtual do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, nós temos aí... Gata, silencia para nós aí, fazendo favor. Não sei quem é. Deve ser minha mãe aqui, ó. Tá aberto. Não estou conseguindo. E a Maria da Pai. Acho que não estou conseguindo desativar o som dela. Não, minha mãe não, que não está dando sinal. Eu Mas acho vamos lá. que é ela não. Vamos lá. Dando sequência. Então, na nossa reunião virtual hoje do Centro Espírita de Evangelização Eurípides Barçanufo, nós temos a graça de recebermos o nosso irmão, que já é da casa há muito tempo, né? Que está conosco aí, sempre nos contemplando com a sua presença, trazendo sempre mensagens gostosas, e pedimos a todos que dê uma forte vibração para que ele tenha êxito naquilo que ele veio a se propor, né? Veio a trazer para a gente. O William Chaves, psicólogo, e está aí. O tema de hoje vai ser reflexão sobre o suicídio, tá? E neste mês que comemoramos Setembro Amarelo, nada mais propício. William, você está com a palavra. Muito obrigado, hein, por ter vindo, por estar conosco mais uma vez. Só ligar o som aí, William, que todo mundo escuta. Melhor, né? Ixi, fica bom. Obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar com vocês, virtualmente ou não, e agradeço pelo convite, pela confiança de sempre, né? Então, quando a gente fala de suicídio, esse mês de Setembro Amarelo, eu acho que é o mês que o psicólogo mais faz palestra, eu acho que é esse mês. Mas é muito bom falar assim desse tema, porque é um tema muito com muitas, né, muito pouco, ele é mal falado, vamos dizer assim, né, no sentido de não dizer mal, mas não se fala como se deve falar de suicídio. E quando a gente fala de suicídio, a primeira pergunta que aparece, a primeira pergunta que instiga as pessoas, que deixam as pessoas assim extremamente melancólicas, né, frustradas com o tema, é por que as pessoas suicidam? Essa é a grande pergunta. Desculpa. Essa é a grande pergunta. Por que as pessoas suicidam? E aí eu me lembro de uma mãezinha que trouxe um rapaz para a terapia, ele tinha 18 anos, e ela, toda final de sessão que acontecia, ela me ligava e perguntava, William, por que ele tentou suicidar? Por que ele tentou? O que eu fiz? Né? E não tem uma resposta. O frustrante é que não tem uma resposta, não tem um porquê. Não há um fator. O suicídio, são vários fatores.
Então, vamos pegar o exemplo da chuva, né? Só para a gente tentar entender isso. A chuva não é só a água que está lá em cima que cai. A chuva é uma união de vários fatores, dentre eles. A água que está lá em cima, acumulada em uma nuvem, mas não é qualquer nuvem, é uma nuvem a certa distância, uma nuvem carregada de um tanto X de gotículas de água, vento, calor, enfim, um monte de coisas que se unem no mesmo tempo e ali faz a chuva cair. Não é um fator só. Então, o suicídio ele também não é um fator só, por mais que isso nos cause constrangimento, né? Angústia. Eu queria saber o que aconteceu. Então, se não é um fator, são vários fatores. Fatores sociais, fatores familiares, fatores de como a pessoa percebe a sua vida, fatores de sociais, né? Por exemplo, econômicos. Uma crise financeira pode gerar um suicídio. Então, junta um monte de coisa na mesma hora, no mesmo período, a pessoa não suporta tanta carga e ela opta, né, pelo suicídio. Então, o que se sabe é que, na verdade, ninguém quer morrer. Quando a pessoa opta pelo suicídio, ela não quer morrer. O que ela quer é acabar com essa dor que está dentro dela e que ela não consegue, por outras vias, resolver. Ela já tentou de tudo. Para ela já fez todas as tentativas possíveis, só que ela não teve êxito. E a dor continua, a dor é persistente, a dor não acaba, a dor é constante. Aí ela fala, e até um raciocínio lógico, né? Se eu já tentei isso, já tentei falar com meu pai, já falei com meus amigos, já tentei, nada deu certo, o que a pessoa vai fazer? Poxa, é uma atitude desesperada de acabar com a dor que ela está sentindo. Então, ela não quer morrer. As pessoas que suicidam, elas não querem morrer. Elas querem simplesmente acabar com a dor que elas estão sentindo. Isso é fato. Então, a única certeza que a gente tem é essa, tá? Os porquês a gente não chega até o fundo. Mas a gente sabe que essa pessoa ela não quis morrer. Ela não quer morrer. É só essa angústia que não acaba e que ela fala, cara, eu preciso dar um jeito. Eu preciso dar um jeito nisso. E aí ela opta pelo suicídio. E um grande problema na nossa sociedade em relação ao suicídio é que a nossa sociedade ela não fala de morte. A gente não aprende, a gente não fala de morte. Então, nós somos espíritas e nós não falamos de morte. Quando chega em casa, vai falar na rodinha de morte, pô, não, muda de assunto, não falo disso não. Né? Por quê? Porque é tabu. Então, se falar de morte já é um tabu, imagina falar de suicídio. É mais tabu ainda. Então, a gente tem que promover esses momentos que nós estamos promovendo agora, e é muito importante esse movimento do Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização sobre o suicídio, porque a gente começa a provocar essas reflexões sobre viver e sobre morrer. E a gente tem que encarar a morte como um processo da vida. A morte faz parte de todo o contexto da vida. A vida sem a morte não seria a vida. O dedão do William faz parte do William. Se eu retirar o dedão, se eu cortar meu dedão da mão, eu não vou ser o mesmo William, eu vou ser outra coisa. Um William diferente. Então, a morte, a gente tem que entender que a morte como um processo da própria vida. É o nascer, o morrer, que é um transformar. Se vocês quiserem interromper, tá? Fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, eu não me importo, não, podem ficar à vontade. Então, hoje a pandemia, o suicídio ele é uma pandemia, ele tem números pandêmicos. Alguns autores falam que existem em torno de mais ou menos 800 mil suicídios por ano no mundo. Outros falam de 1 milhão. Então, entre 800 a 1 milhão de suicídios no mundo. Isso dá uma pessoa a cada 40 segundos. E o triste nós pensarmos no suicídio é que, para cada suicídio que deu certo,
existem de 20 a 30 tentativas erradas. Então, e quando a pessoa tenta um suicídio e ela não consegue finalizar esse suicídio, ela gera ali uma comoção familiar, existe um custo, um luto que a família sofre, porque aquela pessoa, ao deparar com uma tentativa de suicídio, isso é chocante para qualquer pessoa. Né? Que seja pais, que seja amigos, que seja... Isso abala qualquer pessoa. Quando fala, poxa, alguém chegou ao ponto de se matar. Então, quando a gente fala de tentativa de suicídio, existe esse custo aí para as famílias, para os amigos, e custo emocional, né? Poxa, o fulano tentou se matar, né? Existe um custo para a própria pessoa, porque às vezes algumas tentativas, elas não têm o sucesso da morte, sucesso entre aspas, né? Mas e elas deixam sequelas. Então, é muito comum pessoas com problemas, né? De estômago, enfim, um monte de problemas que podem vir de uma tentativa mal sucedida. E isso é alarmante, assim, se a gente for pensar nesse número, eu já fiz essa conta, hoje eu não lembro mais, mas eu acho que dava uma tentativa de suicídio a cada 20 segundos, a cada 2 segundos no mundo. Então, é muito desespero, né? É muito desespero. Então, a gente está falando de milhares de pessoas que estão sofrendo com dores tão angustiantes que elas não dão conta de se cuidar e que elas optam por tirar a própria vida. Elas optam por encerrar a sua vida numa tentativa de sanar a sua dor. A Organização Mundial da Saúde, ela previa que a depressão fosse a maior causa de afastamento de trabalho em 2020. E ela não errou. Essa previsão é certa. Então, hoje nós temos aí números extraordinários aí, gigantescos de pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas... Né? Então, o que é o suicídio? O suicídio é um ato qualquer que a pessoa faz contra si próprio, na intenção de tirar a própria vida. Esse é o conceito do suicídio. E esse é um tema, como a gente falou, delicado, né? As pessoas têm medo de falar de suicídio, porque existe um monte de fantasias aí que se fala sobre suicídio, e além disso, existe um preconceito sobre o tema. A gente acha que as pessoas que se suicidam, por exemplo, que falar de suicídio pode estimular as pessoas a se suicidarem. E que não é verdade. A gente precisa falar sobre suicídio. Porém, falar de forma correta. Tá? Então, esses estigmas de fraqueza, que é coisa de gente fraca, né? Então, vamos tentar evitar de passar esses conceitos, esses mitos para frente, né? Eu separei aqui alguns mitos, por exemplo. As pessoas dizem, né, que se falar de suicídio demais, a gente influencia as pessoas a se suicidar. Tá? Isso não é verdade, isso é um mito. Existiu um livro, eles começaram a perceber que o suicídio ele tem um efeito de contágio. É fato, isso é verdade. Goethe escreveu um livro, não lembro ali o ano que ele escreveu, chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Que esse adolescente, ele no final do livro, ele suicida, e ele descreve o livro como que o adolescente suicidou. Quando esse livro foi lançado na Europa, percebeu que um monte de jovem começou a suicidar. Um monte de jovem começou a suicidar, e todos suicídios muito parecidos com o personagem do livro. Esse livro foi proibido na Europa. Foi proibido, que aí parou de vender, mas aí acabou depois que voltou. Mas observou-se pela primeira vez o efeito de contágio do suicídio. Então, quando a gente for falar de suicídio, né, que a gente não pode falar de suicídio, a gente tem que tomar alguns cuidados ao falar de suicídio. Tá? Eu vou falar lá na frente, mas o detalhe mais importante ao falar de suicídio, por exemplo, quando você souber que alguém suicidou-se, então, ao comentar o suicídio, não dê detalhes. Não dê detalhes.
fala, suicidou. Suicidou de quê? Ah, não sei, deu um tiro, ou enforcou, ou sei lá. Então, quanto mais detalhes você conta, não, a pessoa pegou uma corda de não sei quantos metros, amarrou não sei onde, e quanto mais detalhes você dá sobre o suicídio, você pode provocar na outra pessoa o efeito de contágio. Dá ideia, né, Will? Fica dando É, é porque a gente tem, existe no nosso cérebro os neurônios espelhos. O que é um neurônio espelho? E isso eles descobriram por acaso, tá? Eles estavam no laboratório fazendo estudos com macacos e, de repente, com o macaco cheio de chip no cérebro, e, de repente, passa um dos pesquisadores no intervalo do almoço lá, não sei, chupando um sorvete, e aí o macaco olhou e acendeu a telinha lá do macaco. Aí o povo, mas a gente não fez nada com o macaco, o que aconteceu? Aí eles foram observar a área que acendeu, a área do alimento, a área do gosto. Aí eles não entenderam por quê, e por acaso eles entenderam que foi na hora que o cara passou com sorvete que acendeu a luz lá dos aparelhos, e eles começaram a estudar isso. Ah, que legal, olha, será que foi isso? E começou a pesquisar. E entenderam que, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, a mesma área do meu cérebro ativa. Entende? Então, se eu dou para as pessoas muitos detalhes, a pessoa começa a criar no seu próprio cérebro o cenário onde aquilo aconteceu. Ah, o galho era assim, ou a arma era assim, e ela começa a criar e aquilo vira real. E ao virar real, é fato. Entende, Lani? Já virou um fato, né? E aí ela tem mais chance, já que ela estava pensando, ela só não sabia como, qual que era o melhor jeito, qual que era a melhor, porque existe essa fantasia, né? Qual que é o jeito que eu faço que sofre menos. E aí, como você relata os detalhes daquele suicídio, a pessoa, nossa, deu certo para ele, pode dar certo para mim. Aí a pessoa vai lá e tenta. Daquele mesmo jeito que você tentou, tá? Então, esse é o principal cuidado que a gente tem ao falar de um suicídio. Você vai falar? Ok, pode falar. Foi um enforcamento, foi um tiro, foi qualquer outra coisa. Só, não dê detalhes. Tá? Então, esse efeito de contágio, ele é real. Então, eu falar sobre o suicídio não causa mais suicídios, desde que eu não dê muitos detalhes. Bom? Antes de falar dos mitos, deixa eu só trazer aqui uma... Deixa eu só pegar meu... Tá, deixa eu só falar uns dados aqui que são importantes antes de falar dos mitos. Os homens, eles morrem por suicídio 3 vezes mais do que as mulheres. Por quê? Porque os homens, geralmente, eles escolhem estratégias mais letais, mais certeiras, né? Do que as mulheres. As mulheres, elas escolhem estratégias menos letais. E outra coisa, os homens, eles morrem 3 vezes mais, por quê? Porque eles são muito estigmatizados no sentido de que doença mental é coisa de fraco, é coisa de doido. Né? E mulher não, mulher já é mais acessível a isso. A mulher vai num psiquiatra com menos problema do que o homem. A mulher, tanto no consultório de psicologia, 80% das pessoas são mulheres. Os homens que têm são as mulheres que mandou. Não vai homem por conta própria. Sempre tem alguém que mandou. Tá? Então, as mulheres, elas procuram mais saúde mental. Então, elas estão melhores em relação a isso. Tá? E homem não fala dessas coisas. Por quê? Porque homem não fala disso, né? Que eu estou com depressão. Homem com depressão? Não existe. Então, essa cultura masculina, né? Masculinizada, essa coisa que o homem tem que ser forte, tem que ser... atrapalha o homem nessa questão. Por quê? Porque a hora que ele vai procurar, ele está no desespero já, e às vezes não tem nem de procurar, e aí ele vai e comete suicídio. Tá? Porém, o homem morre 3 vezes mais. Porém, as mulheres tentam mais do que os homens. As mulheres
tentam mais vezes, mas elas são menos eficazes. Por quê? Porque elas escolhem situações menos dramáticas, né? Menos efetivas. E quando elas tentam e não conseguem, geralmente uma rede de apoio é ativada. A família, não, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vamos te ajudar. E ela aceita a ajuda. Tá? E o homem, ele nunca pede ajuda, então... Na faixa entre 15 anos até 29 anos, o suicídio é a segunda causa de morte. Só perde para acidente de trânsito. Então, a primeira causa de morte de jovens da cidade é acidente de trânsito, a segunda, suicídio, infelizmente. Tá? Agora, um dado que é muito interessante, que é importante quase ninguém fala disso. Os idosos são as pessoas que mais se suicidam. Acredita? Proporcionalmente, os idosos são as pessoas que mais se suicidam. Então, pessoal que já passou aí dos 60 e poucos anos, é muito importante vocês tomarem a decisão, tá? A decisão de se envolverem com as outras pessoas, com a família, vai para o forró, vai para a igreja, vai para o centro, se envolva, porque a vida dos idosos ela vai se tornando muito solitária. Por quê? Porque, às vezes, o idoso ele já não tem mais a família perto dele. Os filhos casaram, todo mundo mudou, aí ele está sozinho na casa dele. O idoso, principalmente o idoso que ele ficou viúvo, ou a idosa que ficou viúva. Por quê? Porque aí ela não tem mais o apoio do marido, ou da esposa, desculpa, do marido ou da esposa. Então, os idosos têm que se preocupar muito com essa questão do suicídio. Tá? Outra coisa, são as doenças físicas, né? Que a própria idade traz. Então, é uma idade de muita dor, dói aqui, dói ali. Aí a pessoa ela fica lembrando da fase jovem que ela tinha, onde ela tinha vitalidade, fazia tudo, era independente, e ela começa a comparar a vida jovem com a vida idosa. E aí ela começa a entrar num processo de melancolia tão profundo e de solidão tão profundo que ela acaba querendo resolver isso logo e optando pelo suicídio. Então, o pessoal mais de 60 e poucos anos tem que tomar muito cuidado com isso. Criar alternativas para ocupar o tempo. Vai na academia, sei lá, vai cria grupo de amigos, amigas da mesma idade, tá? Para quê? Para você ter atividade, ter o que fazer, criar estratégias para isso. Porque se a gente for ficando só na solidão, uma hora a gente começa a pensar besteira, tá? Então, Trabalho solidário, né, William? Como que é, Daniel? Trabalho solidário, como a janta, por exemplo, é um bom local para... Perfeito. Isso aí, perfeito, tá? Porque a gente tem que ter um motivo para viver. Então, se a gente encontra pessoas que precisam da gente, isso cria um motivo para a gente existir. Então, William, mas eu não consigo ir na janta. Ok, vai bordar. Liga lá na igreja perto da sua casa, vai no centro, onde tem, sei lá, alguma tarefa de costura, vai bordar e manda para o centro. Tá? Procura na sua região alguma como é que chama aquele negócio de bairro? Esqueci o nome agora. Centro comunitário, associação. Centro comunitário do bairro, tá? Se envolva em atividades sociais. É isso aí, Natanael? Perfeito, tá? Porque isso vai dar sentido para as nossas vidas. Ok? Então, isso eu queria deixar aqui como alerta. Então, os idosos, eles se suicidam muito mais, proporcionalmente, do que os jovens. E aí as minorias, né? As minorias também, elas entram nessa estatística como
bastante afetados com o suicídio. Então, são os negros, né, pela discriminação, pela falta de oportunidade que eles têm. Os indígenas, eles têm uma proporção muito alta de suicídio. Os jovens, principalmente os adolescentes, crianças de 10 a 19, se suicidam muito proporcionalmente. Por quê? Pela falta de pertencimento. Eles não estão nem lá na aldeia, porque eles não podem viver só a cultura deles, mas eles também não são da cidade, porque também eles não conseguem se adaptar tão bem aqui. Aí essa falta de lugar, essa falta de pertencimento, gera neles essa angústia que leva ao suicídio. Tá? Os gays, lésbicas e transgêneros, né, e os LGBTQI+, então, as pessoas homossexuais, os LGBTs, eles têm 3 vezes mais ideações suicidas e tentativas de suicídio do que os heterossexuais. Exatamente por isso, né? Pela falta de pertencimento, né? Pela confusão que eles têm na cabeça. Eu sou homem, sou mulher, né? Por que a sociedade não me aceita como eu sou? Por que eu tenho que ser não aceito pela minha família? Isso eu vejo direto, infelizmente. A família não aceita a pessoa como ela é. Enfim. Tá? Então, as minorias. Então, a gente está falando de jovens, o índice é muito alto, idosos, proporcionalmente, são as pessoas que mais se suicidam, e as minorias. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo? Deixa eu passar para você aqui, peraí. Ah, é você? Pronto, pode compartilhar. Eu queria compartilhar essa tela com vocês aqui, ó. Esse gráfico está mostrando o seguinte, gente. Aqui, ó. Olha aqui, 36% quase dos suicídios no mundo, eles são de depressão, transtornos de humor. Tá? Depressão, transtorno bipolar, os transtornos de humor. Transtorno de humor, depressão, gente, tem tratamento, tem cura. Então, 38% dessas pessoas aqui morreram por falta de tratamento, por falta de buscar um psiquiatra ou um psicólogo. Esse laranjadinho aqui, 23%, 22%, transtorno de substâncias químicas, álcool, droga. Transtorno de uso de substância também tem tratamento. Psicólogo, psiquiatra. 11% esquizofrenia. Esquizofrenia tem controle, não tem cura, mas tem controle. E a pessoa fica bem, fica estável. 11% transtorno de personalidade. Tem tratamento, tem cura. Então, gente, eu queria dar esses dados para vocês. Só 3%, aqui a gente somar aqui é 8, que não tem diagnóstico, né? Mas estima-se que 96 ponto alguma coisa por cento dos casos de suicídio no mundo foi por problemas mentais, doenças psicológicas. 96% dos suicídios são por causas psicológicas. Ou a pessoa não foi diagnosticada, ou a pessoa foi diagnosticada, não fez tratamento, ou a pessoa estava em tratamento, mal sucedido e não buscou outras alternativas. Então, é muita gente. É muita gente. Leni, como é que eu volto aqui? Só ir lá em cima, na barrinha lá em cima. Leva a setinha para a barrinha lá para cima. Ah, saquei. Aí vai descer a tela. Stop share? Isso. Entende, gente? 96% dos suicídios que acontecem no mundo podiam ser evitados. Como? Uma conversa dessa. Que a pessoa aceitasse ir para um psicólogo, um psiquiatra. Tá? Então, é um número que a gente não consegue, não pode aceitar. As pessoas suicidarem porque não foi no psicólogo, porque não foi no psiquiatra. Aí até aquela história, né, que as pessoas falam, mas remédio vicia.
Primeiro que você não toma remédio a vida inteira. Só no caso de, por exemplo, esquizofrenia, alguns outros transtornos, você toma remédio a vida inteira. Mas depressão, por exemplo, ansiedade, por exemplo, você não toma remédio a vida inteira. Eu tive depressão, tomei 3 anos de remédio. Não tomo mais. Então, é preciso que a gente se conscientize de que procurar ajuda é necessário. Procurar ajuda salva vidas. Então, se você está agora, né, num processo melancólico, num processo de angústia, de dor interna, de dor da alma, e você não está conseguindo se sustentar sozinho, peça ajuda. Fala, olha, entre em contato com a sua rede de apoio, seus filhos, seus amigos, seu líder religioso, né, se não for dar. Pede ajuda. Peça ajuda. Eu preciso de ajuda. Não estou conseguindo levar sozinho, vou acabar fazendo besteira. Então, antes que faça besteira, a gente pede ajuda. Tá bom? Como que cresce esse desejo de suicídio? Primeiro, a pessoa tem ideias de morte. Então, qual que é a ideia de morte? Sabe aquele pensamento assim, que a gente chama de pensamento besta, que a gente fala assim, nossa, sei para que eu estou aqui. Ou então, que vida besta, tá? Esse é um pensamento de, opa, vamos alertar. Depois desse pensamento, se a gente for alimentando esse pensamento de morte, o que vai acontecer? A gente passa para uma outra etapa, que é a ideação suicida. Aí eu já não estou pensando mais em não existir, estou pensando, nossa, eu acho que eu podia me matar para ver se resolve. O terceiro estágio é o desejo, aí começa a surgir o desejo de se matar. Nossa, olha, realmente é a solução. Se eu não existisse, ninguém mais ia sofrer, eu ia ser a minha morte é a solução de todo mundo, eu acho que eu vou pensar nisso seriamente. A outra etapa é a intenção, de fato, não, realmente, decidir, eu vou suicidar, vou me matar. A outra etapa é criar o plano de suicídio, tá? Aí a pessoa ela começa a estudar. Qual que é a melhor forma? Tomar remédio? Enforcamento? Ok. Qual que é a melhor forma? Nesse estágio, gente, que eu falei lá atrás, quando a pessoa está buscando o melhor plano, se eu conto detalhes demais de um suicídio, se a pessoa estiver nessa fase, ela decide. É aqui, é agora, é desse jeito. Entende? Então, a pessoa já está buscando o plano. Se eu dou o plano para ela, pronto, achei o que eu queria, era isso. Então, por isso que a gente não detalhar o suicídio é melhor, porque a pessoa que está me ouvindo, ela pode estar nesse estágio da sequência de suicídio, tá? Depois que ela idealizou o plano, ela vai fazer a tentativa de suicídio, tá? E ela vai tentar se deu certo ou não, né? Se não deu certo, e ela continuar ainda com as tentativas, por exemplo, a pessoa ela vai fazer o quê? Ela compra o elemento que ela precisa, não vou falar, né, nenhum para a gente não... O elemento que ela precisa para colocar o plano dela em prática, deixa guardado. Na hora do desespero, ela passa para o próximo passo, que é o ato impulsivo. Aí ela vai e tenta, de fato, o suicídio. Tá? Eu tive um paciente mesmo que ela falava para mim que ela tentou 2 vezes pular na frente do carro. E aí uma vez foi em frente de uma moto, na outra vez foi em frente de um carro, mas ela contou para a família dela que foi um acidente, que ela foi atropelada 2 vezes, mas não foi. Ela sabe, foi o impulso de suicídio. Ela estava tão desesperada que ela tentou acabar ali na hora e se jogou na frente do que estava passando. Então, por isso que é importante. A medicação, ela vai estabilizar o paciente. Então, esses impulsos, eles vão ficar menos fortes. Aí a pessoa consegue ir se ajustando até sair do processo. Então, alguns mitos, tá? Pessoa suicida porque quer. Nem sempre. Quando a gente está falando de uma doença mental, a gente está falando de pessoas que já não têm mais a capacidade de raciocínio lógico que a gente tem.
Porque a doença mental, ela faz com que a realidade não seja vista da forma que ela é. A pessoa com doença mental, que seja uma depressão, tá? Doença mental não é só doideira, não. Depressão é uma doença mental. Ansiedade é uma doença mental. Melancolia é um princípio de uma doença mental. Angústia é o princípio de uma doença mental. Então, quando eu estou ansioso, angustiado, melancólico, depressivo, vocês já sabem, todo mundo passou por isso, né? A gente começa a ver o mundo sem graça, um negócio assim, cinza, né? E aí, então, a pessoa não é porque ela quer, é porque ela não tem mais o retrato da realidade como ela é. Outras coisas que se falam, né? Quem quer se matar não fala. Mentira. Todo mundo que suicida, 9 pessoas de cada 10 que suicida, 9 falaram para alguém. Nossa, vontade de não viver mais. Só que a pessoa não ouviu, não entendeu que aquilo era um sinal. Tá? 60% das pessoas, antes de suicidar, elas falaram para o médico dela, ou para o psicólogo. Então, as pessoas falam sim. Então, todo mundo que fizer uma fala de morte, presta atenção, tá? Dá atenção, escuta. Peraí, repete, o que você falou? Não, é só uma bobeira, eu falei que eu queria morrer. Mas o que é morrer para você? E deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Então, se ela falar, não aumenta o risco de morte, não. Pelo contrário, diminui. Porque ela vai colocar para fora o desejo dela, vai colocar para fora as angústias dela. E aí você diminui, ao falar, ela diminui a energia de morte que ela está pensando. Né? Então, falar não atiça, ela reduz a vontade de se matar. Aquela história de que quem tentou uma vez não tenta mais porque se arrepende, é balela. A pessoa que tentou a primeira vez, ela tem 50% de chance de tentar a segunda. A pessoa que tentou a segunda tem 75% de chance de tentar a terceira. O problema é que uma hora ela vai conseguir. Tá? Então, a pessoa tentou uma vez, para tudo, para o mundo, e vamos levar essa pessoa para um tratamento. Vamos levar para um tratamento. Pessoal, e não precisa pagar, tá? Para fazer tratamento. Faculdade dá atendimento psicológico de graça. A gente tem os CAPs, que atende pelo SUS. A gente tem um monte de alternativas que não gasta. Então, a gente pode, sim, fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, com custo muito pequeno ou sem custo. Tá? Outra coisa, o pessoal fala assim, que quando melhora a depressão, a pessoa não tem risco mais de suicidar. Então, o que é a depressão? A depressão é um estado de humor alterado, onde a pessoa ela esgota a sua energia. Ela não tem energia nem para tomar banho. Ela não tem energia para comer. Tudo é difícil. Eu vou pegar essa caneta. Nossa, não vou pegar não. Tá muito difícil. Ela não tem energia. Aí eu brinco que existe a depressão seletiva, tá? Tem gente que tem depressão só na hora de lavar vasilha. Tem que lavar vasilha. Ah, que depressão. Aí na hora de assistir futebol, não. Aí não tem depressão, tá? Então, depressão seletiva não é depressão, gente. Quem está com depressão não gosta de fazer nada. Nem tomar banho, nem assistir futebol, nem lavar vasilha, nem nada. Nada, nada, nada. Ok? Então, quando a pessoa vai melhorando da depressão, quando ela toma remédio, o que acontece? Ela ganha energia. Lembra que a pessoa depressiva ela não quer fazer nada? Ela não tem energia para fazer nada? Então, nem de se matar ela tem energia. Mas quando ela melhora, o que acontece? Ela ganha energia. Então, existem muitos casos, né, de pessoas que se suicidaram depois que elas melhoraram da sua depressão. Por quê? Melhorou o remédio, melhorou. Mas ela não trabalhou o psicológico dela. Ela não trabalhou suas crenças. Então, o remédio dá energia, mas ela continua com as crenças dela. O que vai acontecer? Ela vai se matar. Tá?
Então, não é porque ela melhorou da depressão que ela perde o risco, não. Aumenta durante umas 2, 3 semanas ali, onde ela tem um ganho de energia, é perigoso. Depois que passar, aí ela estabiliza, não tem mais perigo, mas é perigoso sim, tá? Outra coisa, que a pessoa fala de se matar só para chamar atenção, né? Quer só chamar atenção. Tem pessoas que querem chamar atenção? Tem. É menos, tá? É pequena a quantidade de pessoas que falam de se matar para chamar atenção. Mas na dúvida, escuta. Escuta a pessoa. Né? Bom, a gente tinha aqui um monte de coisa para falar ainda, mas o tempo está um pouquinho, né? Então, só vou passar rapidinho aqui sobre o que faz, o que provoca a pessoa a pensar em suicídio, tá? Pode falar, William, porque é um assunto interessante, né? Pode falar, né, gente? Tá, vocês me travam então a hora que quiser, tá? Então, quais são os fatores que incentivam a pessoa a praticar o suicídio? Primeiro, fatores sociais. Falta de suporte. Lembra que eu te falei que eu falei lá dos idosos? Eles vão ficando sozinhos, solitários. O filho já foi embora, o marido já morreu, os amigos também, tudo já morreu. Ela não tem suporte, não tem ninguém com quem contar. Aí ela vai buscar a morte, tá? O bullying, gente, ele gera um processo de vergonha. O que faz a pessoa se matar não é o bullying em si, é a vergonha que a pessoa sente. E aí, por ela não aguentar aquela vergonha, ela se mata. Né? O cyberbullying, que é o bullying pela internet, né? Perda de emprego, crise financeira, problema de saúde, que já não é social, né? Mas enfim. Alguém? Vai ver que o bullying, por exemplo, a pessoa que se mata pelo bullying, no final ele concorda com aquilo que as pessoas estão falando dele, na verdade, né? Porque ele concorda. Aí quando as pessoas falam, aí aquilo aflora nele. Não seria assim, não? Eu não sei se eles concordam, tá? O Karnal, ele tem um vídeo na internet que eu acho muito legal, né? Ele fala que o bullying não faz sentido você ficar nervoso com o que as pessoas... Né? Porque o que a pessoa está te falando ou é uma verdade ou é uma mentira. Se for verdade, por exemplo, tá, William, você está ficando careca. Ah, você está ficando careca, é careca. Eu estou mesmo. É verdade. Para que eu vou ficar nervoso? Eu estou. Então não tem por que eu ficar nervoso. E se for mentira, William, você, sei lá, você veio de Marte. Você veio de Marte, É mentira, eu não vim de Marte. Então não tem por que eu ficar nervoso. Então, se for verdade, acolha a sua verdade. Assuma, realmente é verdade, estou ficando careca. Né? E se for mentira, não tem porquê. Então, na verdade, Natanael, por exemplo, geralmente as pessoas, elas criticam uma coisa que você tem. Tá? Por exemplo, os homossexuais. Os homossexuais, eles sofrem bullying com muita frequência. Né? Porque, na verdade, eles são, mas eles não querem ser expostos. Uma decisão deles falar para todo mundo, eu sou homossexual ou não. Né? E algumas pessoas, elas não se aceitam como homossexuais. E aí é como se fosse assim, aí é o que você está falando, né? Tipo assim, eu fui pego, né? Me pegaram. E agora? O que eu faço? Né? Aí essa vergonha é tão grande que aí ele fala, não suporto viver com essa realidade, com essa verdade, né? E se mata. E às vezes também pode gerar muita raiva, tá, Natanael? O bullying gera muita raiva e na raiva a pessoa toma uma decisão ou de atacar ou de se atacar. William, nós temos um questionamento... Desculpa, está falando mais alguma coisa? Não, nós temos um questionamento da Maria das Neves aí no chat. Você quer... Deixa eu acessar aqui. Falando comigo? Posso ler aqui ou você quer ler? Não, aí fica a critério. Se quiser ler, pode ficar à vontade. Eu achei que você tinha concluído. Pode concluir seu raciocínio, depois você... Não, a gente volta lá para o Digo sempre que viver plenamente e honestamente não é para qualquer um.
Viver plenamente, honestamente, não qualquer um. Se todas as pessoas tivessem conhecimento do verdadeiro significado da vida, não pensariam na morte. Por outro lado, como viver? De acordo com as virtudes que Jesus Cristo nos ensinou. Se estamos diariamente em contato com as mazelas do ser humano. Qual o segredo da evolução? Aquela que nossa alma deseja. Esse é o grande problema, né, das Neves. Que a gente vive numa dicotomia muito grande, né? Certo e errado, pode, não pode, eu devo, não devo. O que eu quero, o que as pessoas me exigem. Né? Eu costumo falar o seguinte, eu não vendo felicidade, tá? Mas existe um caminho chamado plenitude. Você fala, né? Acho que você usa essa palavra ali, da plenitude. Plenamente, usar plenamente, honestamente. Né? Esse caminho da plenitude a gente consegue, sim. E às vezes, Nevinha, não é eu querer ser honesto com o outro. É querer ser honesto comigo. Esse é o grande segredo da plenitude. Eu sou honesto comigo. William, vamos na festa? Não, não quero. Por quê? Porque eu não quero. Ah, mas você é chato. Não, mas eu não sou chato, eu só não quero. A gente tem uma dificuldade tão grande, Nevinha, de falar não, sabe? E as pessoas, elas apurrinham tanto a gente quando a gente coloca em ação a nossa liberdade, que as pessoas não aceitam. Então, eu acho que o grande segredo da evolução, né, que a nossa alma deseja, é fazer o que eu quero. Se a sua alma deseja a evolução, faça o que tiver de acordo com a sua evolução. O que a minha alma deseja é o que está de acordo com a minha evolução. Então, eu vou fazer o que eu quero. Só que a gente, isso é muito forte, né? A nossa criação, nossa educação, né, Via? Ela foi baseada assim, ó. Ó, menino, não faz isso não, que o papai acha muito feio o que você está fazendo. A mamãe está muito triste com o que você está fazendo. O que os outros vão pensar se você fizer isso? Fecha as pernas, menina, porque o povo vai... Entende? É tudo povo, é tudo lá, tudo lá, tudo lá. A gente não é educado para dentro, a gente é educado para fora. E aí, o menino não faz isso que o papai fica triste, eu estou fazendo o quê? Gerando culpa no meu filho. A gente é uma geração que foi educada baseada na culpa. E aí eu não posso fazer o que eu quero, porque o que eu quero, meu Deus, a pessoa que vai pensar de mim, né? Então, o caminho da evolução, né, Vinha, é fazer o que a sua alma deseja. É fazer o que o seu coração deseja. Tá? Prestar E atenção aí, também, né, William? Porque já imaginou, sei para você, estando careca, sendo de Marte, como é que você vai para né? Como é que você vai para a festa, né? Do jeito que você falou aí. né? Então você tem que saber. Aí eu tenho que falar não mesmo, né? Não, aí até não. Eu vou concluir para você entender o meu raciocínio. Como é que a pessoa vai que a pessoa se vê dessa forma, né? Careca e de Marte, e você chama ela para festa, né? E ele se sente nessa situação. Então você tem que aprender a entender a situação de cada pessoa quando ela recusa ou quando ela está eu não sei se eu consigo me expressar, mas você entendeu, né? Entendi. Uhum. Tem uma frase do Marshall Rosenberg que fala o seguinte, ó, que toda agressão é uma exposição doentia de uma necessidade. Tá? Então, quando eu falo assim, eu não tenho nenhum exemplo aqui agora. É tipo assim, William, vai que você é bobo, vamos lá para a festa. Aí eu falo, não vou não, porque não tô afim. Vai que você é besta, rapaz, bora lá, não sei o quê, bora, você é bobo. Então, essa agressão deles, qual que é a necessidade que ele está me falando? William, eu gostaria muito que você fosse comigo. Só que a gente não sabe falar isso. A gente fala assim, não, vai lá que você é bobo, não sei o quê. Entendeu? Então, toda agressão, quando a mulher, né, ou o marido, alguém fala para ele, você é burro. Qual que é a necessidade que essa pessoa está expressando de forma doentia?
Olha, eu tenho a necessidade que você me entenda. Entende? Então, se a gente começar a nos relacionar com as pessoas, se nós começarmos a pensar em qual que é a necessidade que está por trás ali, a gente vai começar a ter relações melhores. Tá? Por quê? Porque eu não estou ouvindo mais a palavra. Se é burro. Eu estou pensando, tá? Quando ela me chama de burro, qual que é a necessidade que ela tem? Isso é mais empático. Eu consigo me conectar com a pessoa. Tá? E aí eu decido se eu quero ir na festa, mesmo eu entendendo que o que ele quer é a minha companhia, ou não. Tá? E eu sou autêntico. E aí volta o que a Nevinha falou. Estou fazendo o que eu quero. Eu não quero ir porque eu não quero. Simples. Satisfeita com a resposta, Nevinha? Faz sentido? Faz? Sim, muito obrigada, William. Prazer falar contigo. Realmente. Ana, Tá me ouvindo? Porque meu som é tão baixo. Tá dando pra Tô. ouvir? Tá. Tô. Eu acho esse assunto assim tão forte, mas que tem que ser enfrentado, né, William? Por quê? Eu sempre acho assim, a gente às vezes descuida das pessoas, a gente descuida. Então, a gente tem que aprender a olhar, ver o olhar do outro, para sentir que muitas vezes ele está ali pedindo socorro e a gente não está nem notando. Uhum. Dentro da própria casa da gente, com os filhos, às vezes com o marido, com a esposa, não sabe detectar assim, uma frase como você falou, a vontade de morrer. Ah, não foi nada, não. Então, não detecta. Então, a gente tem que começar a prestar atenção no outro, no amigo, por exemplo, na casa espírita, quando chega alguém para conversar. A gente tem que estar preparado para poder... Agora começou a festa aqui, viu? A gente tem que estar preparado para detectar isso. Não é fácil, porque a gente vive cheio de coisa, de problema e tal, e não esquece do outro. Eu sempre falei para as meninas, a gente é responsável um pelo outro. A gente tem que prestar atenção, porque quando acontece, aí a gente se culpa. Aí não adianta, não é, William? Sim. Isso a gente chama de escuta ativa. Então, a minha escuta tem que estar ativa. Então, o que a pessoa está falando para mim não é aquilo que ela está falando. Ela está falando alguma outra coisa que ela não tem recurso verbal para falar da dor que ela está sentindo. Por exemplo, me explica o amarelo. Eu não tenho recurso verbal para te falar do amarelo. Então, o sentimento é a mesma coisa. A gente não tem recurso verbal para falar e a gente usa algumas coisas. Ah, não, estou cansado dessa vida. Opa! Como é que é? Me conta. Mas o que é que está cansado da vida? Ah, não, essa vida é cheia de coisa. Tá? Então, gente, assim, ó, a gente precisa passar, né? Então, o que eu queria fechar aqui para vocês? É o que a Tiana falou. Tá? Então, a gente pensar em ouvir as pessoas com atenção. Quando alguém te falar de morte, você pode perguntar para ela, tá, mas você já pensou em algum momento em tirar a sua própria vida? Pode perguntar, isso não faz mal para ninguém, não. Tá? A pessoa, se ela se sentir segurança, ela vai falar assim para você, olha, cara, eu pensei, já pensei. Hoje, como é que você está? Você tem algum plano? Lembra lá atrás que eu falei, na sequência, o plano é uma das últimas coisas? Então, se a pessoa te falar assim, não, eu tenho, pergunta, como você pensa em se matar? A pessoa vai te falar, não, eu penso em remédio, fazer assim, tomar tal remédio, tantos comprimidos. Quanto mais detalhado está o plano da pessoa, mais risco essa pessoa tem. Tá? Então, quando você pergunta para o plano, a pessoa te fala o plano, cara, para tudo. Para tudo. Se a pessoa falar assim, não tem plano, não sei, eu só tenho vontade de morrer. A gente tem um tempo para... Mas se ela te falou que ela tem um plano, cara, para tudo. Essa pessoa vai, em algum momento de impulsão, de um momento de desespero, ela vai fazer. Tá? Então, você pode perguntar para ela, não tem problema. As pessoas falam.
Então, esse é o grande segredo, para eu saber se a pessoa com quem eu estou conversando está em grande risco ou em baixo risco. Tá? E só para finalizar aqui, William, eu estou com alguém perto de mim que tentou suicídio, sei lá, tomou alguma coisa e está passando mal. Então, o que eu avalie? A pessoa está passando muito mal, é grave a situação dela, eu vou ligar para o SAMU, tá? 192, liga para o SAMU. Ou então, pega a pessoa, leva para o pronto-socorro, mais qual hospital? Qualquer um, tá? Que esteja aberto naquele momento. É uma tentativa média, você viu que ela tentou, mas foi agora, então ela tem tempo ainda daquele remédio ainda digerir. Mas é a mesma coisa. SAMU, pronto-socorro, você pode levar a pessoa para uma UPA, nesse caso, tá? Que não precisa de tantos, né? Para a UPA, você pode levar a pessoa para o CAPS. William, estou só com ideação suicida, estou com planos. Qual que é o caminho? Levar a pessoa para um psiquiatra, levar a pessoa para o psicólogo. CVV 188. Se você está com ideações suicidas, se você está pensando que morrer é a solução, ele não tem condição de pagar um psicólogo, não tem condição, liga para o CVV, é ligação gratuita, 188. Pega seu telefone, celular, liga. Vai ter alguém para conversar com você lá. Tá? E falando de espiritismo, para a gente finalizar, a gente tem que entender que a vida continua. Tá? A vida continua, a vida não encerra aqui. E todas as religiões, elas têm esse mesmo caminho. Todas as religiões, elas acreditam que a vida continua. O que nos difere das outras religiões é que a gente acredita que a gente teve uma vida passada. É isso que nos difere. Mas todas as religiões acreditam que tem uma vida futura. Então, se eu falar com um evangélico, com um católico, qualquer outra religião, e falar da vida futura, essa pessoa vai entender, porque ela também acredita em vida futura. Ou que ela vai dormir, que ela vai para o céu, vai para o inferno, mas ela sabe que a vida futura existe. E a gente sabe que a grande dor do suicida é quando ele chega do lado de lá, aquela ideia que ele tinha, cara, essa dor vai acabar, na hora que ele está fora do corpo, ele fala, putz, não acabou. Está pior. Tá? Então, o suicídio, por mais angustiante que a gente esteja, por mais melancólico que estejamos, por mais que a vida seja difícil, o suicídio não é a melhor opção. Busca ajuda, busca socorro, que haverá sempre uma mão amiga para ajudar a gente. Mas, bom, acho que é isso, a gente tinha mais coisa, mais o tempo, né? Caso queiram perguntar, conversar, estou à disposição. Fala, Tiana. Não, William. Oi. E a questão da obsessão? Então, eu confesso que foi uma das minhas maiores crises, assim, eu pensar que esse paciente, ele está obsediado ou ele está com problema psiquiátrico? Foi as minhas grandes confusões, assim, na psicologia. Porque, assim, eu vim com essa carga de obsessão, né? Para mim, tudo era obsessão, tudo era espiritual. Nem tudo é espiritual, né? Acontecem fatos de eu tenho uma doença mental, e aí vem, né? Aproveitam, espíritos aproveitam e estão ali, tá? E aí, principalmente a esquizofrenia, que a esquizofrenia ela tem delírio, ela tem fantasia, ela tem visualizações mesmo, né? A pessoa vê, ouve voz, a esquizofrenia, ela ouve voz de comando. Então, os casos de esquizofrenia, muito das vezes, existe um acoplamento ali de um espírito dando essas ordens, tá? E aí, Tiana, com a sua pergunta da obsessão, existe um fator, tá? Lá no Livro dos Espíritos, a gente consegue, eu não lembro, eu não sou bom disso, vocês já sabem disso, mas tem uma pergunta uma resposta que os Espíritos falam é o seguinte, que Deus, ele observa, é a intenção da pessoa. É a intenção. Se a pessoa comete um suicídio, porque ela estava desesperada, porque terminou o namoro, e aquele desespero foi tão grande que ela não conseguiu. E ela, no ímpeto, ela se jogou na frente de um carro,
tá? Isso é atenuado, porque não teve plano, não teve planejamento, foi no impulso. Deus olha a intenção, Deus vai entender, puxa, essa pessoa estava tão desesperada que não teve tanta culpa assim. Mesmo caso da obsessão. Então, quando a pessoa ela comete um suicídio a partir de influência obsessiva, isso também é atenuado porque ela não tinha intenção. Se ela tivesse em sã consciência, ela não teria praticado aquele ato. Por que ela praticou? Porque ela estava sob influência de espíritos. Então, essa frase, assim, o que Deus olha é a intenção. É a intenção. Então, se a minha intenção é boa, o meu ato é atenuado. Se a minha intenção é ruim, o meu ato é agravado. Tá? Então, Tiana, nos processos obsessivos é isso, né? A pessoa não está em sã consciência. Então, né, existe um atenuante aí. Alguém mais? Não, tranquilo aqui, acho que... Esse trabalho, no caso Natanael. de obsessão, você aconselharia a pessoa a procurar ajuda espiritual ou não? Então, Ou você não eu- faz esse diagnóstico? então, existem casos, tá? Que, inclusive, eu mando para a tia Ana. Então, sempre que eu vejo algum caso, assim, que eu acho que pode ter espiritual envolvido, Uhum. Ela não fala, mas, assim, tem casos que eu falo, esse aqui eu acho que precisa de um suporte De ajuda. espiritual. Uhum. Aí eu peço para a Tiana, na reunião de desobsessão, ela coloca o nominho lá, e eu vejo que é um suporte, sim, tá? Às vezes eu não falo, às vezes não, eu não falo para o paciente, óbvio, tá? Mas eu peço para a Tiana, de vez em quando eu vejo algum caso assim, eu falo, isso aqui... William. Aí eu peço para ela, oi. Boa noite a todos. Noite. A gente sempre tem na doutrina espírita que é muito importante a gente estar fazendo tratamento material conciliado com o espiritual. Sim. E isso é uma boa receita, né? Uhum. A gente tem sempre tratamento material com o espiritual. A pessoa que procura um consultório clínico, ele não quer ouvir falar de religião, com certeza. Mas como é importante a pessoa estar procurando esse apoio da ciência e também da alma, Sim. seja em qualquer religião que for, né? Mas esse apoio religioso é muito importante, né? Eu ia, assim, no consultório, quando você vai pegando, né, intimidade com o paciente, às vezes eu até entro com alguma questão religiosa, assim, eu não vejo isso como um problema. Mas a maioria eu não falo, eu nunca falei para paciente que eu peço para a Tiana fazer as orações lá nas reuniões de desobsessão, tá? Mas eu ia introduzir exatamente isso, Helene, quando a Natanael perguntou, eu acabei não falando, mas é isso mesmo. Eu não acredito que exista um remédio milagroso. Eu acho que não é só a cura espiritual que vai resolver, não é só a cura material que vai resolver, não é só a psicologia, não é só o negócio que as pessoas acreditam tanto em uma coisa só e vai ali. Por exemplo, eu critico, né, com todo respeito, tá? A questão da terapia familiar, na constelação familiar. Virou moda e todo mundo acha que é só a constelação familiar vai resolver os problemas. Mas não é só. Assim como não é só a psicologia que vai resolver. Assim como não é só o espiritismo que vai resolver. Então, se Deus colocou um monte de ferramenta para a gente usar, para que eu vou usar uma? Né? Então, é o que você falou, né, Silene? É o espiritual, é o remédio, é o psiquiatra, o psicólogo, é a doutrina espírita, a religião. É um conjunto de fatores, né? É um conjunto. Se a gente pode usar tudo, por que não vamos usar, né, Natanael? É isso aí. Já me passaram aqui a mensagem que o seu Nilton mandou também uma mensagem no chat. Eu não estou visualizando. Quem conseguir visualizar a mensagem, a pergunta, responda aí, William, para eu, se você conseguir visualizar. Eu não estou visualizando aqui. Seu Nilton, não vi também, tá? Manda de novo, por gentileza. Você está vendo, gato? Eu não consigo visualizar. Tem aqui a da Maria das Neves, né? Excelente, obrigado. A Silene vai, acho que está conseguindo visualizar, vai ler. Deixa eu abrir.
Você só localizei aqui, mas sumiu. Que bela palestra! Há muitos anos, um grande amigo do IBGE convidou-me para lhe visitar. Como tínhamos que comprar o milho, o milho para a sopa das crianças, né? Algum trabalho assistencial. Disse que diria no outro sábado, e neste mesmo sábado matou a esposa, a cunhada e matou-se também. Meu Deus, que desespero, né? Que desespero. E aí, seu Newton, é o que a gente falou antes, né? Quando a gente fala do suicídio, ou tentativa de suicídio, existe uma rede toda que é extremamente abalada com o caso de suicídio. Então, se o seu Newton está relatando isso agora, é porque isso foi impactante para ele, né? Então, era um grande amigo que, por um motivo qualquer, além de ter matado a esposa e o filho, se eu não me engano, ainda se matou, né? Então, imagina a dor que o seu Newton não carrega, né, de ter, né, presenciado, ter perdido um amigo de forma tão brusca assim, né? Então, o suicídio ele é impactante para muita gente em torno. E aí, seu Newton, é aquela situação, né? O que a gente fala numa hora dessa, né? A gente não tem muito o que dizer. Mas acredite na divindade, acredite nos espíritos protetores, faça suas orações, tanto para o seu amigo quanto para si próprio, tá? Porque eu sempre falo assim, ó, que ao invés da gente olhar a morte, por mais bruta que seja, vamos olhar para a alegria, né? Para a gratidão que nós tivemos de conviver com aquela pessoa durante tantos anos. Então, assim, porque se eu for olhar só para a morte, por exemplo, minha mãe, né, faleceu, eu tinha 19. Se eu for olhar só para a morte dela, é muito triste. Então, por causa da morte, eu vou desfazer de 19 anos que eu consegui viver com ela, né? Não faz sentido. Então, eu vou honrar e agradecer os 19 anos que eu convivi com a minha mãe. Então, a mesma coisa com seu amigo, tá, seu Newton? Pensa nas coisas boas, né? Que você deve ter vivido com ele e, com certeza, você vai ver que valeu a pena conhecer uma pessoa tão bacana. Aqui, para mim, eu acho que acabou. Se alguém tiver mais alguma, consegue ver mais alguma mensagem aqui, porque para mim não apareceu do seu Nildo, de repente pode não ter aparecido de outro também. Não, eu acho que não tem nenhum assim, não. Eu queria só compartilhar um vídeo, pode? Um videozinho? Aqui, pode sim. Pode. Sim. Deixa eu conseguir localizar ele aqui. Vai ilustrar um pouco um detalhe que já falou aí. Vamos ver. Banana, só granola, boto o açaí. Só um minutinho, Márcia, só um minutinho, rapidinho. Cláudio, querido. Como é que você tá? Tô ótima, e você? Não tô bem, não. Cara, maravilha. E Cíntia, como é que tá, Cíntia? Então, a gente acabou de se separar mesmo. Ela é ótima, né? Linda. Vocês juntos são ótimos. Sabe que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. E as crianças, como é que estão? No caso, eu crianço, né? Meu filho, Miguel. Como é que ele tá? Fofo, aposto, uma graça. É difícil, né? Tá tentando entender a separação. Ai, que ótimo. Eles crescem rapidinho, né? É. Mas tô achando você super bem, cara. Tá magro. Tô abatido, né, Renata? Ai, me passa essa dieta. Renata, não tô conseguindo comer nada. Tem encontrado pessoal? Hoje é o primeiro dia que eu saí de casa desde a separação, né? Respirar aí um arzinho, porque o apartamento virou mofo e mágoa. Não encontrou ninguém? Não. Meu Deus, só você. Vamos fazer o seguinte, me liga, a gente marca. Tá.
vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Tá ótimo, querido. Então tá, ó, mas não some, Não hein? somo, não. É pra marcar mesmo, hein? Tá. Não, tá, mas me passa o seu celular que eu vejo se eu ligo essa semana. Não Eu só preciso some. do seu telefone. Tá, já manda um beijo pra Cíntia. separou mesmo. Tá ótimo. Linda ela, linda. É só ilustrando um pouquinho o que o William falou, né, William? É isso aí, né, que a Tiana falou, né? A que ela atenção introduziu lá, que as pessoas... que a gente não escuta, né? As pessoas falam para a gente não... Né? A gente não tem, a gente não desenvolveu essa escuta ativa. As pessoas falam, e quando ela fala, a gente já está pensando na resposta. Nem ouviu, já dou a resposta, né? Pode seguir. Então, William, mais uma vez, parabéns e muito obrigado por estar aqui conosco, né? Trazendo essa mensagem maravilhosa. A palestra foi excelente e esperamos ter você mais vezes conosco aqui, tá? É uma honra. O print, Cláudio. Vou tirar um print. Eu vou fazer um print aí. Os demais, por favor, sorriam, tenta ficar bonito, porque eu já sei que vou ficar, então... Beleza? 1, 2, 3 e já. Pronto. Beleza. Então, para encerrar a nossa reunião de hoje, eu peço aí a Maria das Neves para fazer a prece final. Faz favor para nós, Maria das Neves. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer essa excelente palestra que acabamos de ouvir, que veio nos ajudar, veio nos informar a como evoluir, a como nos viver bem conosco mesmo, com o próximo, e buscar sempre viver em harmonia conosco, com o próximo, e também aprender, né? Aprender a entender, a ouvir o ser humano, a pessoa que necessita de amparo moral, espiritual. Muito obrigada por termos esse mundo moderno, essa tecnologia, virtualmente, podermos reunir e participar de uma palestra desse nível, alto nível. Obrigada ao palestrante William, foi uma honra ouvi-lo. E obrigada a todos os presentes, aos presentes encarnados, desencarnados, que ora se encontram entre nós também, para aprender. Abençoa, mestre querido, Jesus Cristo, das pessoas que sofrem, que precisam de conversa como essa, de serem principalmente ouvidas e entendidas e abençoadas através da palavra. No momento não podemos abraçar, mas temos necessidade de ouvir as pessoas que gostamos do nosso, que entendem que seguem o mesmo caminho que nossa alma almeja. Obrigada, William, obrigado a todos os presentes, ao Mestre Jesus, a todos os encarnados e desencarnados. Muito obrigada por tudo, e que tenhamos uma excelente noite, e que fiquem todos na paz do Mestre Jesus, que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Até mais, pessoal. Beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Beijo. Filha, deixa seu contato aí. Silene. Deixo. Você quer... Beijo, Ana. Quer anotar? Como é que... Põe no chat aí. No chat. Põe no chat. Vou colocar meu Instagram e o meu... Silene, que ela me envia também, se você puder. O William está no CE, do grupo lá, pode Mando sim. Ela vai te passar. Ou a Nevinha está lá também no grupo, pode chamar ela no privado e colocar também. Obrigada. Com Deus, aí, alô, pessoal, ó. Aí, né? Estão me vendo aí? Se não me ver, porque fui. Beijo. Tchau para vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, gente. Alô, seu Luiz. Tchauzinho, Tchau, Gabriel. Tchau, Lene.
Tchau, Willy. Fique com Deus. Tchau, Lisane. Bom dia. Tchau, Soninho. Tchau, Lisane. Fique com Deus. Tchau para todos. Tchau para todos. Tchau, Lisane. Bom.